A cultura informa, opinião. A gente vai para a capital de todos os pernambucanos para conversar com o jornalista, radialista, blogueiro, o apresentador do Frente a Frente, Dido. Magno Martins. Magno, boa tarde. Boa tarde, Dido. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da cultura. Boa tarde, Caruaru e Agreste. Boa tarde, Magno Martins. Semana mais curta por conta do, não feriado de carnaval, mas do descanso de carnaval. E a gente começa nesta quinta-feira muita movimentação aí em Recife, Magno. Reconectando, né? Normal a questão na internet. Vou aproveitar, André. Voltou? Vamos lá, então. Alô? Magno, muita movimentação após o carnaval? Entre aspas, né? Não, o único fato novo pós-carnaval é que os políticos têm que se ligar aí nessa questão da janela partidária, que foi aberta, né? Começa a valer a partir de amanhã o prazo, com final em 2 de abril para deputado que queira mudar de partido, né? Esses casuísmos da vida que acontecem no Brasil, né? O cara se filia a um partido, aí chega outra eleição, ele quer mudar de partido, aí o Congresso abre uma janela, que são de 30 dias, se o cara não se filiar nesses 30 dias, ele tem que concorrer pelo mesmo partido que ele está. Ô, Magno, a gente noticiou aqui no programa que a Executiva Nacional do PSDB decidiu hoje, por unanimidade, delegar Bruno Araújo, que é o presidente nacional, né, a prerrogativa de consolidar a federação partidária com o Cidadania. Pode abrir aí espaço para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, ser vice na chapa presidencial encabeçada por João Dória. Agora, isso muda alguma coisa aqui em Pernambuco? Não, porque essa cidadania, essa federação aí é a única que eu acredito que vai ser feita. Porque ela não envolve muitos interesses nos estados. O PSDB hoje é um partido sem quadros aqui em Pernambuco. A única exceção aqui de liderança ascendente que nós temos é a Raquel Lira. E o Cidadania é um partido nanico, né? É o antigo PPS, partido sem muita expressão, sem tempo de televisão, sem representação no Congresso, sem representação aqui na Assembleia Legislativa. Isso não muda nada, não. E outra coisa, insistir nessa candidatura de Dória é um tiro no pé, né? Porque o Dória não consegue sair dos 2 pontos percentuais, né? Magno, a gente, como você falou agora, né? Dória não consegue decolar, né? Tá ali naquela margem, aquele percentual baixo, né? Lá atrás, né? Na fila. O que o PSDB poderia fazer nesse aspecto? Uma vez que nós já tivemos as eleições internas, não é isso? Nós tivemos As prévias. As prévias, né? O que é que o PSDB poderia fazer para ter um pouco mais de chance nessa eleição? O PSDB hoje é um partido resumido a São Paulo. Você não tem uma expressão no resto do país a não ser São Paulo. Antigamente você tinha Sergipe, que era Albano Franco, era uma expressão de liderança, era um político de uma expressão muito grande em Sergipe. Você tinha aqui em Pernambuco, que era Sérgio Guerra, outra grande liderança do PSDB. No Ceará você tinha Tasso Gereissati, que era outra grande liderança, ainda continua no PSDB, mas é uma liderança que está já no final da sua carreira, né? Então é um partido que está fadado a desaparecer do mapa. Foi governo há muito tempo, com Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos. Governa hoje exclusivamente São Paulo. Você não vê outro estado aí que o PSDB hoje tem uma presença em termos de estado importante, a não ser São Paulo e Rio Grande do Sul lá com o Eduardo Leite, que aliás está arrumando as malas dele para ir para o PSD de Kassab. Magno, e essa questão a gente percebe então claramente que o PSDB não conseguiu renovar, não é? Não trouxe nomes novos e fortes, ficou ali naqueles nomes que a gente já conhece muito bem. Alckmin ficou ali em Serra, não é? Aécio, mas digamos com menos peso, né? Exatamente. Então a gente percebe que a partir de então a partir de agora, ou de então, né, voltando um pouquinho aí no tempo, o PSDB
vai ter sérios problemas em todas as eleições de nível federal, nacional. Você falou aí Aécio Neves. Aécio Neves hoje é um político também sem futuro no Brasil, né? Virou deputado federal, não existe mais em Minas Gerais, depois daquele escândalo, da comprovação dele, do envolvimento dele na Lava Jato. Inclusive, os processos dele estão correndo lá no Supremo. Geraldo Alckmin, outra liderança que você falou aí, ele está já para sair do PSDB. Geraldo Alckmin está se filiando provavelmente ao PSB para ser o vice de Lula. E Fernando Henrique Cardoso é um político que vive hoje de fazer artigos, de querer dar pitaco no plano nacional, malhou a vida inteira Lula, foi por... Ô Magno, tô vendo aqui no blog do magno.com. Estamos com um problema de conexão hoje. Magno, você nos ouve? Tá reconectando, né, André? Enquanto isso, aproveita, André, pra gente mandar aqui uns abraços a alguns ouvintes. A gente tem essa falha aqui, é ao vivo, não tem nenhum problema. Um abraço aos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo Facebook da Rádio Cultura e também pelo nosso canal no YouTube. Aqui no WhatsApp, o Ronaldo Carlos disse: a Viana e Moura é uma empresa séria e tenho certeza de que não estão a par da desativação desta calçada. Pode, por gentileza, informar qual foi o residencial? Garanto que vão solucionar rapidamente. Eu vou aqui encaminhar aqui essas... As mensagens as fotos, né? As Isso. imagens. Enquanto isso, a gente vai mandar aqui uns abraços aqui para os nossos ouvintes. Magno, você nos ouve? Oi, sim. Eu questionava aqui sobre a coluna desta quinta-feira no blog do magno.com.br e tem aqui o seguinte título: Raquel Pavio Curto, né, falando dessa questão de uma relação não harmoniosa com a Câmara dos Vereadores e que é do perfil a impaciência no trato com a classe política, especialmente os parlamentares, a questão aqui do reajuste de 10,16%, os aparelhos celulares confiscados. Magno, é uma situação complicada, né? No ano eleitoral está repercutindo bastante aqui na política pernambucana. Olha, meu caro Dido, André, a Raquel, ela tem uma grande dificuldade em fazer política. Eu não acredito em político que não faça política. Existe isso. Ela não tem paciência com a classe política, ela não tem paciência com os vereadores. Quando ela foi secretária estadual, ela não tinha paciência de receber os deputados. Ela sempre teve uma relação difícil com os políticos, e ela é política, não é? Então é incrível como você... Ela, me parece que ela tem mais gosto e prazer pela gestão pública, né? Por ser gestora, por ser prefeita e tal. Ela gostou também de ser secretária, não gostou de ser deputada, ela gosta mais do executivo. Então ontem foi mais uma demonstração disso, desse pavio curto dela na relação com os vereadores. Como é que você permite fazer um bloqueio dos celulares, cortar, proibir que o confisco dos celulares de uns vereadores numa reunião onde está em jogo os interesses dos professores do município? É inconcebível isso. Magno, aqui tem a mensagem do Rodrigo Melo perguntando ainda sobre aquela questão da janela partidária, perguntando o seguinte: Magno, com essa janela partidária, qual pré-candidato da oposição ao governo de Pernambuco pode ser mais beneficiado? Bom, essa janela partidária, ela tem uma implicação muito grande. Qual é? A ligação dela com a federação partidária, porque se estabeleceram 2 prazos distintos. O prazo da janela vence agora no dia 2 de abril. Começou hoje e vai vencer até dia 2 de abril. E a federação partidária, ela vence em maio. Então vamos supor que está aí para fazer uma federação entre MDB e União Brasil. Aí o cara que é candidato a deputado, ou é deputado atualmente, se filia ao MDB ou à União Brasil, apostando que vai haver essa federação. Porque a federação, na prática, para os deputados na eleição proporcional, ela vai fazer a cauda. É uma coligação branca na prática, né? Então, mas aí vai passar o prazo, chega lá em maio, essa federação não sai. E aí? Como é que o cara vai ser candidato? O partido dele, sozinho, não forma uma chapa. Entende? Então é impossível você dizer o que beneficiou
essa federação até esse momento, porque só tem uma federação que avançou até agora, que foi a do PSDB com o Cidadania. Não há outra. Ô Magno, a gente tem observado aqui o seguinte também, em relação a essas pré-candidaturas ao governo do Estado. A gente sabe que, de forma incontestável, né, o ex-governador Eduardo Campos, ele conseguiu unir o Estado de Pernambuco ali, não teve oposição nenhuma, quando ele se lançou em 2014, candidato a presidente da República. Então foi um nome ali, um político bem quisto, passou a ser muito bem quisto. Será que os pré-candidatos ao governo de Pernambuco vão usar muito dessa imagem de Eduardo Campos? Foto ao lado dele, algo nesse sentido? Eduardo era um político diferenciado, né? Era um político que aprendeu a fazer política com Miguel Arraes. Ele tinha duas qualidades. Ele gostava de trabalhar e ele sabia fazer política. Eduardo também tinha duas faces. Ele era um cara extremamente convincente quando ele queria conquistar alguma coisa e era extremamente também envolvente. Mas tinha, por outro lado, uma outra face. Ele era muito coronel. Quem pisasse nos pés dele, pagava caro. Ele tinha essas duas facetas, o Eduardo Campos. Então, ele conseguiu, com a habilidade dele, com a paciência dele, até porque ele já tinha projeto de sair candidato à presidência da República, unir todo Pernambuco. E quem caiu no conto de fadas de Eduardo se deu mal. E eu tenho dois políticos que se deram mal. Por exemplo, quando João Paulo elegeu João da Costa, prefeito do Recife, ele era o candidato natural a governador do Pernambuco. O que era que João Paulo deveria ter feito? Já que ele elegeu um poste no Recife, ele estava cacifado para ser candidato a governador. Devia ter percorrido o estado para começar a trabalhar a candidatura dele a governador. Aí ele aceitou ser secretário de uma pasta de Eduardo que não existia na prática. Então ele acabou ficando submisso e num projeto já delineado com Eduardo Campos. Você veja como está João Paulo hoje. É um político que ninguém mais fala. Teve dificuldade de se eleger deputado estadual porque perdeu a oportunidade lá atrás de ser candidato a governador em troca de um cargo com Eduardo Campos. E o segundo exemplo que eu dou é Jaba Vasconcelos. O Jaba foi humilhado por Eduardo, perdeu por mais de 1 milhão de votos e depois, com 4 meses, estava nos braços de Eduardo, aceitando essa unidade em torno de Pernambuco, essa união de Pernambuco. Hoje, Jaba Vasconcelos é um cara que virou um aliado incondicional, virou um aliado incondicional do PSB. O MDB hoje é sublegenda do PSB em Pernambuco. Ele perdeu autonomia, perdeu liderança e perdeu força no Estado. Se ele não tivesse caído no conto de fadas de Eduardo, o que era Jabas? Jabas poderia almejar futuramente uma nova disputa para o governo de Pernambuco, porque ele tinha se transformado na principal liderança de oposição a Eduardo. Magno, saindo do cenário estadual, indo para o cenário nacional, essa semana a notícia aí que a ação, ou melhor, Lula, né, contra Lula, foi arquivado, né? O último processo, contra Lula foi arquivado. O dos caças, né, comprados os caças Gripen, e agora Lula totalmente limpo. Isso muda muito na corrida eleitoral, isso beneficia Lula. Já era esperado, Magno? Lula nunca foi limpo. Lula é mais sujo do que pau de galinheiro. O problema é que há um jogo sujo, tá, do Supremo, com parte do Congresso, com a Justiça e com o Ministério Público, porque o Supremo liderou esse movimento porque o Supremo não gosta do Bolsonaro. E o Supremo descobriu que a única forma de se livrar de Bolsonaro
descobriu que a única forma de se livrar do Bolsonaro foi tirar Lula da cadeia, porque Lula seria o candidato mais competitivo. Então eles anularam tudo o que o Sérgio Moro fez e passam a mão na cabeça do Lula em tudo. O Lula foi um assaltante desse país, ele assaltou os cofres públicos desse país. Para você ter uma ideia, só para financiar projetos em países comunistas, foram mais de 2 trilhões em usinas, em outros projetos lá nos países comunistas, quando esse dinheiro deveria ter sido investido aqui no Brasil. Só a Operação Lava Jato foram 5 trilhões desviados. Eles quase que quebram a Petrobras. Como é que uma pessoa dessa é inocente? O Palocci, quando foi fazer a delação premiada dele, ele devolveu 100 milhões de reais. De onde veio esse dinheiro, Dido, André? Vocês sabem explicar de onde veio esse dinheiro? É difícil Tem explicar, explicação do esquema da Petrobras, do esquema da Lava Jato, do assalto às estatais. Esse povo assaltou o país e agora querem voltar agora como salvadores da pátria. Na minha cabeça, não. Quem quiser pode votar nesse povo. Eu não voto. Em PT e Lula, nunca mais. Vamos agradecer ao Magno Martins pela participação de hoje. Magno, já estamos ansiosos, hoje é quinta-feira ainda, mas já estamos ansiosos para o sextou. Já estamos Exatamente. aqui ansiosos, viu? Opa, rapaz, o sextou tá maravilhoso. Nós fomos buscar o Paulo André Pires, que foi produtor do Chico Sainz e foi criador do Abril Pro Rock. Ele é bastante estudioso da obra de Chico Sainz, foi amigo e acompanhou Chico Sainz desde o início de Chico Sainz. Famoso Foi quem revelou Chico Sainz no mundo e no Brasil. E nós entrevistamos ele, o programa está gravado já, né? E amanhã nós vamos oferecer aos nossos ouvintes esse sextou maravilhoso, parece nessa grande homenagem a Chico Sainz, que nos deixou há 25 anos. Maravilha, então, convite feito já, né? Ótimo programa, ótimo sextou e ótimo tema, né? Mas lembrando que antes do sextou, que acontece amanhã, temos hoje, frente a frente, a sua edição normal, né? O padrão. Isso, hoje normal, o programa político, estaremos aí na nossa cultura de 6 às 7 da noite com o Frente a Frente. Um abraço para você, Dido, um abraço para André, para todos os nossos ouvintes aí da cultura. A gente agradece, Magno Martins, a participação aqui no programa Cultura Informa de hoje.